Elas já foram as maiores vias de transporte de passageiros e cargas no país, mas depois do desenvolvimento das indústrias automobilística e aérea, ficaram em segundo plano. Hoje, as ferrovias voltam a ocupar as atenções do governo. Boa noite. O Pensar o Brasil de hoje conversa com o diretor executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, Rodrigo Vilaça. Rodrigo, boa noite, obrigada pela entrevista. Eu que te agradeço. Por que nós temos tão poucas ferrovias se compararmos com os Estados Unidos ou com a Rússia, por exemplo? O Brasil adotou um modelo de alteração na sua matriz de transporte lá nos anos de 50 a 60 para o sistema rodoviário. E isso fez com que a malha, que era crescente, muito superior ao que é hoje, cerca de 38 mil quilômetros, fosse gradativamente sendo deixada de lado e os investimentos foram minguando e, consequentemente, com a questão econômica do país, nós fomos perdendo espaço e, naturalmente, houve um descaso para com modos alternativos, como nós tínhamos o aquaviário e o ferroviário. E aí ocorreu essa desaceleração, por assim dizer, do sistema ferroviário do país como o nosso, que, por exemplo, já deveria ter 52 mil quilômetros de malha. Rodrigo, por que e quando se chegou ao consenso de que o Estado não daria conta de gerenciar essas ferrovias? Houve um ciclo de oportunidade pública e privada, tanto é que começou com o sistema privado, reestatizou e agora novamente levou a iniciativa privada à concessão ou o aluguel dessa malha ferroviária brasileira. Está muito ligado à economia, de uma certa forma, e a interesses de grupos na recuperação desse sistema. E mais recentemente a questão logística e essa globalização levou à necessidade de uma melhor infraestrutura do país. E aí se observou o caos que nós temos em todas as áreas, no aéreo, no rodoviário, no ferroviário, nos portos. E com essas observações se percebeu que o modelo misto, privado e público, poderia ser gradativamente alterado para que esse sistema fosse melhorado dentro da estrutura de transporte no país. Em quantos quilômetros o governo pretende ampliar essas ferrovias? Este governo tem um horizonte para 7, 8 mil quilômetros de malha nos próximos anos. Nós teremos já uma recuperação dentro do programa do PAC de cerca de 2 mil quilômetros e deveremos chegar em 2015 com mais 5 mil quilômetros de malha ferroviária, aí incluindo inclusive o trem de alta velocidade. Vamos falar um pouco sobre a integração que essas ferrovias terão com outros meios de transporte? É um lado fundamental no nosso ponto de vista a questão da prática da intermodalidade e a integração entre os modos de transporte, porque a ferrovia ela desemboca num porto necessariamente e termina no interior do Brasil, que é o grande fator de impulso nosso hoje em dia na expansão da malha ferroviária, que é a interiorização do Brasil. Justamente por essa falta de infraestrutura e pelos avanços que essas novas fronteiras agrícolas e minerais estão dando ao país para a competitividade global. Vem daí essa necessidade de nós termos uma preocupação e uma atenção muito grande para a prática da intermodalidade, usando e fazendo com que as operações logísticas sejam integradas ou não de um ou mais modos de transporte, mais econômico, visando principalmente o usuário do sistema, para que nós possamos reduzir o chamado custo logístico do Brasil. Como serão importadas essas composições? O Brasil tem condições de produzi-las aqui mesmo? Nós temos um parque industrial que veio na recuperação, assim como nós, em virtude da demanda que os nossos clientes vêm nos dando, que é muito maior do que a oferta propriamente que nós possamos, hoje, propriamente dito, fazer. Particularmente, nós temos no Brasil um momento de transição entre a compra de locomotivas, que são hoje foram retomadas a sua fabricação aqui, mas a grande maioria dessa nova geração de máquinas vem dos Estados Unidos, e hoje nós estamos muito comprometidos com a questão do trilho. O trilho é importado. Ele hoje vem da China, da Índia, do leste do continente europeu, por falta de escala e de quantidade suficiente para ser posta no mercado brasileiro. Quais são as cargas transportadas pelo setor ferroviário? Nós estamos lastreados principalmente no chamado heavy haul, na carga pesada,
que é o minério, o carvão, na sequência os produtos siderúrgicos, o complexo de commodities agrícolas de uma maneira geral, principalmente soja e açúcar, né? A questão dos combustíveis, que também virá, a construção civil e o que nós chamamos da carga geral, que é a carga containerizada, que são mercadorias mais amplas. Até mesmo a carga frigorificada, que tem vindo como uma grande novidade, até mesmo na América do Sul, que antes nunca foi realizado. Rodrigo, como as ferrovias podem contribuir para o desenvolvimento do país? Principalmente na movimentação dessas commodities ou dessas fronteiras agrícolas no conceito de redução de custo. É daí que nós entendemos que, associado a outros modos de transporte, nós, num país continental como o nosso, possamos fazer a movimentação nos dois sentidos, exportação e importação, de forma mais adequada. Até mesmo também como forma de ocupação territorial. Muito obrigada, Rodrigo Vilaça. Voltamos aos estúdios. No próximo bloco, vamos falar sobre a rotina dos técnicos industriais e conhecer uma técnica de construção antiga, mas que ainda predomina na engenharia civil. É daqui a pouco.